Cleubo Maciel Faria Silva, aluno do curso de licenciatura em matemática do Polo de Ipupiara. Traz para vocês a inequação do primeiro grau e inequação do segundo grau. Inequações aparecem de maneira natural em várias situações dentro do contexto matemático, assim como no próprio dia a dia. Vamos ver um exemplo. Numa loja de esportes, as bolas de tênis Wilson entraram em promoção, passando a custar cada uma R$3. Pedro, que é um assíduo jogador de tênis, quer aproveitar ao máximo as ofertas da loja, mas ele só dispõe de R$100. Qual é a maior quantidade possível de bolas que Pedro pode comprar? Vamos ver a solução desse problema. Solução. Se denotamos por x o número de bolas que Pedro compra, então devemos achar o maior valor possível de x, tal que 3x seja menor ou igual a 100. Notemos que o problema se reduz a encontrar o maior múltiplo positivo de 3, que seja menor ou igual a 100. Listemos agora múltiplos positivos de 3 menores ou iguais a 100. Isto é, nós temos aqui de 3, 6, 9 até 105. Sabemos que a bola custa R$3, ele tem R$100. Vamos analisar. Claramente 99 é igual a 3 vezes 33. É o maior múltiplo de 3, menor ou igual a 100. Pois se colocarmos 34, 3 vezes 34 é igual a 102 maior que 100. E Pedro não teria orçamento para efetuar a compra. Logo, a solução é única, igual a 33. Ou seja, Pedro poderá comprar até 33 bolas. Observemos que no exemplo anterior, o que temos feito é achar o maior valor inteiro de x, tal que 3x menos 100 seja menor que 0. E isto é um caso particular de resolução de uma inequação, chamada inequação do primeiro grau. Vamos estudar agora inequação do primeiro grau. Uma inequação do primeiro grau é uma relação de uma das formas abaixo: ax mais b menor que 0, ax mais b maior que 0, ou ax mais b menor ou igual a 0, ou ax mais b maior ou igual a 0. Isso quando a, b pertence a R e a tem que ser diferente de 0. A definição de inequação é uma sentença matemática com uma ou mais incógnitas, expressas por uma desigualdade diferenciando da equação, que representa uma igualdade. Elas são representadas através de relações que não são de equivalência. O conjunto de solução de uma inequação, que nós vamos ver agora, é um conjunto S de números reais que satisfazem uma das desigualdades vistas acima. Para achar tal conjunto, será de vital importância tomar em conta as seguintes propriedades das desigualdades entre dois números. Propriedades. A primeira propriedade, nós temos a invariância do sinal por adição de números reais. Ou seja, os sinais não vão variar quando A e B, números reais, tais que A menor ou igual a B, então A mais C é menor ou igual a B mais C. Para quaisquer números reais, real C. O mesmo vale com as desigualdades do tipo menor, maior, igual ou maior. Também ocorre invariância no sinal por multiplicação de números reais positivos. Ou seja, A e B números reais, tais que A é menor ou igual a B, então AC é menor ou igual a BC. Para qualquer número real positivo C. Resultados análogos valem para as desigualdades do tipo menor também, ou maior, igual ou maior.
Outra propriedade é mudança do sinal por multiplicação de números reais negativos. Seja, A e B números reais tais que A menor ou igual a B, então AC é maior que ABC, que BC, para qualquer número real negativo C. Resultados análogos valem para as desigualdades também menor, maior, igual ou maior. Então, vejamos como solucionar as inequações estritas, ax mais b menor que zero e ax mais b maior que zero. Para isto, dividimos a análise em dois casos. Caso 1, quando a é maior que zero, nós temos a inequação ax mais b menor que zero, e não nesse caso, dividimos por a, obtemos que ax mais b dividido por a é menor que zero. E somando menos b sobre a, em ambos membros dessa última inequação, temos que x é menor que menos b sobre a. Portanto, a solução será x pertence a R, tal que esse x seja menor que menos b sobre a. Continuando o caso 1, a maior que zero, nós temos também esse caso. A inequação ax mais b maior que zero, procedendo do mesmo modo que o caso anterior, obtemos o conjunto de solução. Vem dado por x pertence a R, né? Então, no mesmo caso, nós fizemos o anterior. X pertence a R, tal que esse x seja maior que menos b sobre a. Agora vamos ver o caso 2, quando a é menor que zero. Quando a é menor que zero, nós temos esse caso, a inequação ax mais b menor que zero. Então, nesse caso, quando dividimos por a, o sinal da inequação se inverte. Caso a menor que zero, o sinal se inverte, obtendo assim que x mais b sobre a é maior que zero. Logo, temos que x é maior que menos b sobre a. E, consequentemente, o conjunto de solução será x pertence a R, tal que esse x seja maior que menos b sobre a. Continuando ainda o caso 2, a menor que zero, a inequação agora é ax mais b maior que zero. Similarmente, o conjunto da solução vem dado por a solução x pertence a R e, como nós vimos, tal que esse x é menor que menos b sobre a. Observação. Notemos que, se queremos resolver as inequações ax mais b menor que zero, ax mais b maior que zero, então o conjunto solução S em cada um dos casos acima continua o mesmo, acrescentando apenas do ponto x é igual a menos b sobre a. Vejamos agora um exemplo simples. Olá. Para resolver a inequação 8x menos 4 maior que zero, primeiramente dividimos por 8 a inequação, prevalecendo o sinal da desigualdade. E imediatamente adicionamos meio em ambos os membros da mesma, para obter x menos 4 dividido por 8 mais 1 meio maior que 1 meio, ou seja, a solução x é igual a R, né, x pertence a R, tal que esse x seja maior ou igual a 1 meio. Vamos ver outro exemplo. 3x menor que 10, 3x menor que 18. X é menor que 18 sobre 3. X, nesse caso, menor que 6. Nós temos a solução x pertence a R, tal que esse x seja menor que 6. Outro exemplo. Menos 4x mais 80 é menor ou igual a 0. Nota que, nesse caso, o a é menor que 0. Menos 4. Solução. Menos 4x é menor ou igual a 0. Menos 80. Nós temos o que? Mudando de membro. O 80 mudou de lugar, trocou de sinal. Agora vamos ver que x é maior que menos 80 sobre menos 4. Você viu que antes era menor ou igual a 0, agora dividindo, inverte o sinal da desigualdade. O x agora, nós estamos procurando agora o x maior ou igual a menos 81 sobre menos 4. Nesse caso, x é maior ou igual a 20.
Logo, a solução nós temos x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 20. Muito bem, vimos exemplo de inequação do primeiro grau, agora nós vamos conhecer inequação do segundo grau. Inequação do segundo grau. Agora passamos a discutir a solução das inequações de segundo grau, que possui um maior grau de dificuldade. Será de vital importância o uso das propriedades do trinômio quadrático ax² mais bx mais c, estudados no capítulo anterior. Uma inequação do segundo grau é uma relação de uma das formas abaixo, podendo ser ax² mais bx mais c menor que zero, podendo ser ax² mais bx mais c menor ou igual a zero. Embaixo nós temos ax² mais bx mais c maior que zero, e também ax² mais bx mais c maior ou igual a zero. Nesse caso, A, B e C tem que pertencer a R, e A tem que ser diferente de zero. Por simplicidade, chamaremos o número de A de coeficiente líder do trinômio quadrático. Então A é o coeficiente líder. O trinômio quadrático nós já vimos, ax² mais bx mais c. Por exemplo, para resolver a inequação ax² menos 3x mais 2 maior que zero, fatoramos o trinômio usando que as raízes da equação x² menos 3x mais 2 igual a zero são 1 e 2, isto é, x² menos 3x mais 2 é igual a x menos 1 e x menos 2. O trinômio toma valores positivos quando o produto de x menos 1 e x menos 2 for positivo, ou seja, quando os fatores x menos 1 e x menos 2 têm o mesmo sinal. Ambos positivos, vamos ver? X menos 1 maior que zero, se somente se x for igual a 1. X menos 2 maior que zero, se somente se x for maior que 2. Nesse caso, logo, x é maior que zero. Ambos negativos. X menos 1 menor que zero, se somente se x for menor que 1. X menos 2 menor que zero, se somente se x for menor que 2. Nesse caso, logo temos x menor que 1. Portanto, x² menos 3x mais 2 menor que zero, se somente se x for menor que 1 ou x for maior que 2. A seguir, explicamos como podemos resolver a inequação do segundo grau de forma geral. Também suponhamos primeiramente que queremos resolver a inequação. Vamos dar um exemplo geral, usando a função quadrática, ax² mais bx mais c maior que zero. Notemos que valem as seguintes igualdades. Nós vamos chamar essa igualdade ax² mais bx mais c igual a zero igual a x² mais b sobre a x c sobre a, que isso é igual a x² mais b sobre a de x mais b² sobre 4a² mais c sobre a, igual a x² mais b de x sobre a mais b² sobre 4a² menos b² sobre 4a² menos c sobre a, sendo igual a x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, onde delta é igual a b² menos 4ac. Então nós chamamos todo esse exemplo de 2.5. Quando delta é igual a b² menos 4ac, vamos ver, considerando essa desigualdade, dividimos em vários casos. Bom, se delta é igual a b² menos 4ac, nós vamos para o primeiro caso. Primeiro caso, quando delta é igual a b² menos 4ac maior que zero. Nessa situação, procedemos tomando em conta o sinal de A. É o coeficiente líder. Quando A é maior que zero, nós vamos usar o 2.5. Notamos que basta resolver a inequação. A, parênteses, x mais b sobre 2a elevado ao quadrado, menos delta sobre 4a maior que zero. Como A é maior que zero, multiplicamos por 1 sobre A em ambos os membros da desigualdade anterior. O sinal desta não muda, obtendo-se então x mais b sobre 2a ao quadrado,
menos delta sobre 4a ao quadrado maior que zero. Agora usamos que delta for maior que zero para obtermos que x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Isto é igual a x mais b sobre 2a elevado ao quadrado menos raiz de delta sobre 2a ao quadrado, que é igual a x mais b mais raiz de delta sobre 2a, multiplicando com x mais b menos raiz de delta sobre 2a, que é igual a x menos b, x menos b sobre raiz de delta sobre 2a, e vezes x menos b mais raiz de delta sobre 2a. Isso tudo, quando delta maior que zero, equivale que x é igual a menos alfa vezes x menos beta maior que zero, onde alfa nós vamos substituir por menos b menos raiz de delta sobre 2a, e beta nós vamos substituir por menos b mais raiz de delta sobre 2a. São as raízes de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Agora notamos que x menos a alfa e x menos beta maior que zero se os fatores x menos alfa e x menos beta são ambos positivos ou ambos negativos. No primeiro caso, ambos positivos, temos que x maior que alfa e x maior que beta. Mas como alfa é menor que beta, então x é maior que beta. No segundo caso, ambos negativos, temos que x menor que alfa e x menor que beta. Logo, x menor que alfa, novamente por ser alfa menor que beta. Resumindo, a solução da inequação vem dada pelo conjunto x pertence a R, tal que esse x seja menor que alfa ou x é maior que beta. A é menor que zero. Vamos ver se essa situação é bem similar à anterior. A única diferença é que ao multiplicar por 1 sobre 2a, 1 sobre a, o sinal se inverte, tendo então que resolver a inequação. Essa aqui, x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado menor que zero, a qual é equivalente a provar, seguindo os mesmos passos do caso anterior, que x menos alfa e x menos beta é menor que zero. Como alfa é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a e beta é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, raízes de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nós temos. Notemos que a desigualdade acima é válida sempre que os sinais dos fatores x menos a e x menos b sejam diferentes. Essa desigualdade vale quando o valor, que nós acabamos de ver, quando for sinais dos fatores x menos alfa e x menos beta sejam diferentes. Por exemplo, se x menos alfa é maior que zero e x menos beta é menor que zero, temos então que x deve satisfazer a desigualdade a menor que x menor que beta, alfa menor que x menor que beta. Mas isso é impossível, considerando que neste caso alfa é maior que beta. Por ser alfa menor que zero, Agora, no caso restante, se x é menos alfa é menor que zero e x menos beta é maior que zero, temos então que beta é menor que x menor que alfa, o que é impossível. Portanto, o conjunto de solução neste caso é dado por x pertence a R, esse x, no caso, ele está sendo maior que beta e menor que alfa. Caso 2, quando delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, que é igual a zero. Usando novamente 2.5, devemos resolver a inequação a x mais b sobre 2a elevado ao quadrado maior que zero, a qual é válida para qualquer x diferente de menos b sobre 2a, se a é maior que zero, e sempre falsa se a for menor que zero. Muito cuidado. No caso 3, quando delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, que é menor que zero. Neste caso, quando a é positivo,
Todos os valores de x reais são solução para ax² mais bx mais c maior que zero, pois a desigualdade de ax² mais bx mais c igual a zero é igual a que multiplicando com x mais b sobre 2a elevado ao quadrado menos delta sobre 4a maior que zero. É sempre satisfeita dado que menos delta sobre 4a é maior que zero. Por outro lado, se a é negativo, não temos nenhuma solução possível para a inequação 2.4, já que a elevado x² mais bx mais c igual a a. Essa é a 2.4. X mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. É sempre negativo, dado que menos delta sobre 4a é menor que zero. Observação para a desigualdade do tipo ax² mais bx mais c menor que zero. São obtidos resultados similares seguindo o mesmo processo descrito anteriormente. Além disso, para as inequações ax² mais bx mais c maior ou igual a zero e ax² mais bx mais c menor ou igual a zero, os resultados são os mesmos, acrescentando apenas dos pontos a, b ou menos b sobre 2a, dependendo do caso. Vamos ver exemplo? Provar que a soma de um número positivo com seu inverso é sempre maior ou igual a 2, maior que 2. Vamos começar pela solução. Seja x maior que zero, então devemos provar que x mais 1 sobre x é maior ou igual a 2. Partimos da seguinte desigualdade que sabemos vale para qualquer x pertencendo a R. Então, nesse caso, nós temos x menos 1 ao quadrado maior ou igual a 0. Logo, x² menos 2x mais 1 maior ou igual a 0, se somente se x² mais 1 for maior ou igual a 2x. Se x é positivo, podemos dividir ambos os membros da última desigualdade em alterar o sinal da mesma, ou sem alterar o sinal da mesma, ou seja, x mais 1 sobre x é maior ou igual a 2, conforme queríamos provar. Máximos e mínimos. O trinômio quadrático da função de x é igual a x² mais bx mais c, como já foi observado anteriormente, satisfaz a identidade ax² mais bx mais c igual a x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O valor mínimo, que é máximo, do trinômio quadrático da função de x é o menor, ou seja, o maior valor possível que pode assumir a função de x quando fazemos x percorrer o conjunto dos reais. Segue-se que quando a é maior que zero, o valor mínimo do trinômio é obtido quando x for igual a menos b sobre 2a. Este vale para a função de menos b sobre 2a igual a delta sobre 4a. Similarmente, quando a é menor que zero, o valor máximo do trinômio é obtido quando x é igual a menos b sobre 2a. Valendo também para a função de b de menos b sobre 2a igual a delta sobre 4a. Vamos por exemplo? Sejam a, b reais positivos tais que a mais b igual a 1, provar que a, b é menor que 1 sobre 4. Uma solução. Notemos que a, b é igual a 1 menos a igual a menos a ao quadrado mais a. Definindo a função de a igual a menos a ao quadrado mais a. Basta provar que a função de a é menor ou igual a 1/4 para qualquer a menor que 0 e menor que 1. Completando o quadrado, o trinômio, a função de a obtemos. A função de a é igual a menos a ao quadrado menos a, que é igual a menos a ao quadrado menos a mais 1 sobre 4, menos 1 sobre 4, que é igual a menos a menos 1 meio ao quadrado mais 1/4. Logo, este assume seu valor máximo igual a 1/4, quando a é igual a 1 meio. Exemplo 1. Vamos resolver
aí na equação 3x² mais 10x mais 7 menor que 0. Usamos Bhaskara também, podemos usar Bhaskara. Nesse caso, A igual a 3, B igual a 10 e C igual a 7. Substituindo, nós temos menos 10, que é o valor de B, mais ou menos, raiz de 10², menos 4 vezes 3 vezes 7, sobre 2 vezes 3. Nesse caso, vai ficar menos 10, mais ou menos, raiz de 100, menos 84, sobre 6. Temos então menos 10 mais ou menos 16 sobre 6, raiz de 16 sobre 6. Resolvendo a raiz, menos 10 mais ou menos 4 sobre 6. Nós temos no primeiro x, menos 6 sobre 6, que vai dar x1 igual a menos 1, x1 menor que menos 1. No segundo caso, nós temos menos 14, sinais iguais, sobre 6, e dá o x2 menor que menos 7/3. Colocando no gráfico, nós temos o seguinte: colocação do positivo, do máximo e do mínimo, menos 7/3 para menos 1. Então a solução está entre esses dois pontos. Isso quer dizer que x pertence a R, tal que esse x vai estar entre menos 7 sobre 3 e menos 1. Exemplo 2. Determinar a solução de na equação menos 2x² menos x mais 1 menor ou igual a 0. Nesse caso, já temos bem adiantado todos, substituindo os valores de A, B e C. Chegamos a mais 1, mais ou menos, raiz de 9 sobre menos 4. Indo então para mais 1, mais ou menos, 3 sobre menos 4. Nós temos então menos 4 menos 4, 4 dividido por menos 4, e menos 2 dividido por menos 4. Nós temos o primeiro x menor ou igual a menos 1 e o x2 menor ou igual a 1 meio. Então, nós temos a solução está entre menos 1 e 1 meio. Então, se tornou o quê? Número positivos. Nesse caso, nós temos a solução que x pertence a R, tal que 1 meio é maior ou igual a x, menor ou igual a menos 1. Isso é uma referência. Muito obrigado. Até a próxima aula.